Boa noite, que Jesus nos abençoe. Começando mais uma live de quartas, aqui do nosso Celeiro de Luz, nosso Centro Espírita Nair Montes de Castro. Mais uma vez, que a paz do Doce Mestre esteja conosco nesse mês de dezembro. Sabemos que é o mês onde nós buscamos mais a boa nova, né? Esse contato íntimo com os bons espíritos, né? Com Jesus, com Deus. E isso tudo abre uma porta enorme de sintonia e todos acabamos recebendo um pouquinho a mais esse acréscimo de misericórdia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantas pessoas já estão? Se as pessoas já estão. Ó, bastante gente. Socorro, minha amiga. Como é que você tá? Boa noite. Tudo bom? Grande abraço no seu Carlos. A Kátia Gama, também boa noite. Denise Ferraz, boa noite. Dilma Gama, a Sheila, Albertinho. Albertinho, nosso super fã, nosso grande amigo, meu irmão, Albertinho. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? Muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho? Estão acompanhando bem a live aí? O áudio tá bom? A Silvia aqui com a gente também. Tudo bom, Silvia? Espero que estejam todos bem, né? Mês de dezembro, eu fico muito feliz nesse mês de dezembro. Vai chegando próximo do Natal, isso vai me dando uma alegria, né? E não é apenas, né, você dizer, não, esse contato com Jesus, né, que é muito bom e é muito importante. Eu gosto também das festas, da família reunida, das crianças brincando. Né? Hoje em dia meu filho está com 11 anos e não acredita muito mais em algumas coisas. Não posso falar porque pode ter uma criança assistindo aí, eu não posso falar isso. Mas ele não acredita muito mais em algumas coisas. Mas mesmo assim, sempre ganha um presente, vê que a garotada, a criançada fica muito feliz. E aí todo mundo acaba recebendo também, por tabela, essa alegria, essa felicidade. Espero que vocês aproveitem também esse mês, porque é um período muito bom, muito, muito agradável aos corações das pessoas. Temos aqueles também que ficam um pouco deprimidos, né? E a gente precisa acolher, a gente precisa estar sempre preocupado, né? Porque as pessoas, às vezes, nesses momentos, por algum motivo especial, né? Ficam mais tristes, né? Mais vulneráveis, e faz parte da gente dar esse abraço fraterno, mesmo que à distância, às vezes não pode estar junto, mas dá uma ligada, passa um zap, né? Para saber como é que a pessoa está, manda um áudio, né? Porque às vezes é melhor o áudio. E vamos tentar, de alguma maneira, nos sentir mais unidos nesses períodos tão complicados que a gente está passando. E hoje, e hoje, nós temos, como eu disse para vocês, esse mês de dezembro são temas bíblicos, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, né? E essa receita da salvação. A gente no Espiritismo não usa muito salvação, né? Mas eu achei legal a gente trazer esse termo para a gente compreender um pouquinho como é que funciona essa salvação em outras religiões e como é que o Espiritismo encara essa ação, né, de salvar-se, tá? E nós vamos, como semana passada, espero que vocês tenham assistido na semana passada, Albertinho e Zé Carlos falaram sobre Paulo de Tarso, eu achei muito legal, não é porque eu amo os dois, não, é porque realmente eu achei muito legal, eu sou um grande fã de Paulo de Tarso, e essa dupla aí conseguiu trazer muito bem para a gente explicado, né, toda a, o contato que o espírita tem através do livro Paulo e Estevão, que Chico Xavier psicografou, que para mim é o melhor livro de Chico Xavier. Tá? Trouxemos informações dos Atos dos Apóstolos, informações históricas. Gostei muito. Quem não assistiu, vê e procura na semana passada, foi sobre Paulo de Tarso, e dá uma bisbilhotada, porque foi muito legal. E hoje, como a gente vai falar de Jesus, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho também de Paulo de Tarso, e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente pega a figura de Jesus, olha só que interessante é Jesus para a gente. Jesus, ele fez o meio de campo
entre Deus e a humanidade. Olha que difícil, né? Que Deus, não sei se vocês também já assistiram a gente já fez uma live aqui sobre Deus, e o que a gente mais comentou é que era muito difícil falar sobre o Criador, porque ele é totalmente diferente da gente, né? Ele tem lá características que nós não temos, porque somos a criação, e ele é o Criador. Então, por natureza, nós somos difíceis. Então é complicado a gente compreender. E Jesus fez esse papel, né, da chave da hermenêutica divina. Hermenêutica parece um nome complicado, mas não é, não. A Hermes era um deus grego, e o papel do Hermes era pegar, né, como se fosse um carteiro, e pegasse informações dos demais deuses e levasse para os homens. Então ele fazia essa interpretação dos demais deuses. Então vem esse termo de hermenêutica de Hermes. Então Jesus é essa chave da hermenêutica divina, onde ele traduz para a gente, ele dá aquela mastigada, quem é Deus, quem é o Criador, para a gente conseguir compreender. E quem seria a hermenêutica de Jesus aqui para nós, simples mortais? Seria Paulo de Tarso. Então, como hoje a gente vai falar de Jesus, nada mais justo que a gente aborde Paulo de Tarso, porque ele fez, né, essa ligação, essa interpretação de Jesus. Imagina que complicado, né? Uma interpretação bem difícil, né? Você pegar a complexidade da mente de Jesus e conseguir traduzir para a humanidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo. Vamos dar prosseguimento. Deixa eu ver aqui. Tudo direitinho. Então vamos lá. Paulo de Tarso, vocês devem lembrar, que Albertinho e Zé Carlos falaram muito bem. Era um judeu. E ele estava lá fazendo o seu curso para virar o sumo sacerdote, a pessoa mais importante do judaísmo e especificamente do farisaísmo, que era uma escola política, né, um partido religioso, político-religioso de extrema importância. E os judeus, muitos deles, a maioria, não suportava Jesus. Por quê? Porque Jesus veio dar uma sacudida na religião. Os judeus, eles acreditavam nos 10 mandamentos, vocês lembram de Moisés, né, com os 10 mandamentos, só que acreditavam também em todas as leis que Moisés trouxe. Então Moisés trouxe, além desses 10 mandamentos, ele trouxe leis civis, que era baseado, lembra, do olho por olho, dente por dente, do Código de Hammurabi. Ele trouxe leis cerimoniais, ele trouxe diversas questões. E Jesus não se importava muito com isso. Por exemplo, ponto que era muito caro aos judeus, era o sábado. Eles não podiam fazer nada no sábado. E Jesus estava lá ajudando, conversando, pregando, curando. E os judeus ficavam indignados. Como é que você está curando no sábado? A gente não pode fazer nada. E Jesus devia olhar assim, qual o problema de fazer isso no sábado? E Paulo de Tarso seguia essas regras muito rígidas do judaísmo. E quando ele conheceu a história de Jesus, quando ele sabe de Jesus, Jesus já tinha morrido, ele começou a perseguir os cristãos que ficavam ali em Jerusalém. Acabou, eu vou encurtar bastante, que isso tudo já foi dito semana passada, acabou que ele segue para Damasco para tentar se vingar lá de Ananias, que era um cristão que ele tinha problemas, e aí na estrada de Damasco ele tem uma visão de Jesus e se converte. A partir desse momento da conversão, e ele se converte verdadeiramente, o que Paulo de Tarso faz? Ele começa a compreender esse olhar do amor, da compreensão, do perdão, e que é muito mais importante do que essas regras exteriores, essa transformação exterior. Não, eu não como carne de porco, então Deus gosta de mim. Quando você nasce, você é circuncisado, né? Circuncidado é o termo que a gente dá de operar a fimose da criança. Então isso aí, por exemplo, para eles, era extremamente importante para ser aceito por Deus, para a salvação. E Jesus não estava preocupado com isso, e Paulo de Tarso compreendeu, dentro dessa interpretação de Cristo, que isso também não era importante. Agora imagina como os judeus eles reagiram com Paulo de Tarso, que era um ex-fariseu, extremamente rígido, e de repente fala assim, não, gente, isso é tudo bobagem.
Claro que deu muito problema e ele acabou fugindo de Jerusalém e indo pregar, converter os gentios, que nada mais eram que os não-judeus. E aí ele vai fundando igrejas em toda a parte e chega uma igreja, Antioquia, que ele estava lá, e um grupo de cristão chegou nessa igreja, mas cristãos que eram judeus, então não eram cristãos gentios, eram os judeus, e começaram a dizer, não, olha só, nós precisamos seguir as regras de Moisés, porque senão não alcançaremos a salvação. E aí, claro, que teve aquele embate teológico, e aí resolveram, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para Jerusalém, e lá a gente vai conversar com Pedro, porque Pedro ficava na casa do caminho, curando as pessoas, ajudando as pessoas, né? Era uma casa de caridade que os cristãos tinham fundado em Jerusalém. E eles voltaram. E no meio do caminho, nesse retorno, Paulo e Barnabé paravam nas casas de vários cristãos e eles perceberam o quê? Que toda noite, quando eles faziam lá as orações, liam os pergaminhos, falavam sobre Jesus, o Espírito Santo chegava nas casas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, falavam, pregavam. E eles, olha, eu estou na casa de um romano que virou cristão, que come carne de porco, trabalha aos sábados, não foi circuncidado. E aí, como é que esse cara recebe o Espírito Santo? É porque a salvação não está por aí. Então, quando eles chegaram em Jerusalém para conversar com Pedro, fazer o primeiro concílio da igreja, né, a respeito dessas questões, eles viram o quê? Eles perceberam o quê? Que as demonstrações exteriores de fé não eram importantes. O que era importante era a transformação íntima. E Paulo começa a bater nessa tecla, que é importante a transformação íntima. E, em especial, eu vou colocar aqui uma imagem, e o que está nessa imagem aqui, o texto, não é de Renato Russo, tá, gente? Isso é Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É interessante, não é? Por quê? Porque para alguns, o que era importante? As medidas exteriores. Mas para Paulo, não. Esse que fez a interpretação de Jesus, que tinha essa missão, fala o quê? Que sem o amor, nada seremos. Então a gente já começa a entender que a salvação de Cristo passa por quê? Pelo amor. E que pra gente é o quê? A tal da caridade. E aí vocês lembram que eu falei, né? Sobre o primeiro concílio que foi feito ali em Jerusalém, com Paulo, com Pedro, a respeito dessas questões teológicas. Diversos outros concílios aconteceram. Os séculos foram passando e os grupos iam trocando cartas, iam se encontrando, iam debatendo, iam fazendo esses ajustes, essas novas regras. O grande problema, e a gente já comentou isso aqui algumas outras vezes, que no ano 313, um imperador romano chamado Constantino se converte ao cristianismo. Então imagina que o cristianismo tem toda uma estrutura de perseguição dos cristãos. Eles estão sempre se escondendo, sempre ajudando no anonimato, porque não podiam se mostrar, porque era perigoso. Era aquele cristianismo primitivo que a gente sempre busca, esse amor que Jesus semeou e que as pessoas, os grupos, continuavam a cultivar. E aí, de repente, quando Roma chega, fala assim, não, gente, acabou. Agora vocês não são mais perseguidos. Agora nós vamos pegar esses prédios públicos que nós temos aqui, vamos transformar em templos religiosos as igrejas físicas, porque antigamente ficava todo mundo escondido nas casas, né? Não era algo aberto, porque era crime. E aí Constantino fala assim, agora virou uma festa pra gente, porque eu sou cristão,
nós não vamos mais perseguir vocês. Na verdade, Roma mesmo vai se converter, vai transformar o cristianismo como religião oficial só um pouquinho mais para frente. Mas a partir de Constantino já houve essa grande tolerância. E aí essa facilidade toda começou a entrar e começou a modificar o coração da estrutura cristã. Não do cristianismo, não do pensamento cristão, mas uma estrutura e já começou a ter facilidades materiais. E a gente sabe onde isso vai dar, né? Quanto mais facilidade material, mais distante você fica da espiritualidade. E aí, o tempo vai passando, cada vez uma estrutura mais poderosa da igreja. Repara que eu não estou falando do cristão, eu estou falando de Roma, tá? Uma estrutura romana que se apoderou dessa pureza cristã. Não, porque o Leco não gosta de católico, não é nada disso. Não estou falando do católico em si, do cristão. Eu estou falando desse poder mundano. E que esse poder mundano chega em qualquer religião. Tá? Quando a gente olha o espiritismo, muitas vezes a gente vê uns embates e fala assim, meu Deus, as pessoas estão discutindo o quê? Né? Por quê? Porque aí é uma disputa humana. E a religião é divina. A gente não tem que entrar por esse lado. Mas acaba que nós começamos a dar muito valor às questões materiais em detrimento das espirituais. E aí, o tempo vai passando, a Igreja Romana com muito poder, e agora nós temos um novo slogan para a salvação. Fora da Igreja não há salvação. Vocês já devem ter escutado isso, né? Fora da Igreja não há salvação. E aí você tem o contra-ataque de grupos que rompem com a Igreja Católica, surgindo novos slogans. Fora da fé não há salvação. Então temos uns grupos aí de protestantes que dizem, olha só, gente, o problema não é ficar dentro de um templo religioso. Se dentro da igreja você não está salvo. Você está salvo se você tiver fé. Outros vão dizer, fora do trabalho não há salvação, porque era uma época também onde a burguesia estava surgindo, então era errado você acumular capital. E aí, peraí, não pode ser errado. Vamos fazer aqui um trabalho de marketing para a gente dizer que o trabalho enobrece. Né? Em nenhum momento a gente é contra o templo religioso, a gente é contra a fé, a gente é contra o trabalho, de jeito nenhum. Isso tudo é extremamente importante. Tanto que nós temos a nossa casa espírita, que é o nosso templo religioso, nós temos fé, nós trabalhamos, mas só isso é o suficiente? Vamos pensar. Se eu estiver numa casa espírita, lá dentro, eu já estou salvo? Ou realmente eu tenho que estar com o coração lá dentro? Se eu tiver fé, muita fé, eu estou salvo? Quantas coisas horrorosas na humanidade foram feitas em nome da fé? Minha fé é tão grande que eu mato até o outro, porque o meu Deus é maior do que o Deus do outro. A gente já ouviu isso. Historicamente, a gente já ouviu isso. Então, a fé, por si só, ela não é salvação nenhuma. Ou o trabalho. Quantas pessoas trabalham muito em nome da família, mas esquecem de estar presentes na família? Ah, não, porque eu quero dar o melhor para meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. E será que a família quer isso? Ou ela quer mais a presença daquela pessoa em casa? Então isso tudo a gente precisa pensar, porque são pegadinhas que a vida vai nos apresentando. Só que em 1857, Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, ele mostra uma outra visão da salvação. E o que os Espíritos dizem para a gente neste Livro dos Espíritos? Que fora da caridade não há salvação. Os Espíritos reinventaram a roda. Oh, que surpresa! De jeito nenhum. É só a gente voltar 2000 anos atrás
A gente vai abrir lá o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos. A gente acabou de botar aqui Paulo de Tarso falando que sem amor nada seremos. Quando Jesus ele senta com as pessoas, ele está sempre falando do amor. Seja do amor do Pai para toda a humanidade, seja o amor dele para todos nós, seja o amor que ele espera que tenhamos uns com os outros, como ele nos amou. Ele não está falando, vocês vão ter que subir o Everest para encontrar a salvação lá em cima, não. Ele está falando dessa relação humana. E a gente complica, porque a gente gosta de sofisticar o que foi mastigado. E Jesus mastigou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que a gente complica tanto? Então, quando a gente estuda hoje o nosso tema da salvação proposta por Jesus, a gente precisa sempre lembrar do amor. E o amor, nessa forma mais arrumada que chegou para a gente através dos Espíritos, é a caridade. Porque ser caridoso é a gente conseguir trabalhar esse amor, que muitas das vezes é difícil, porque o próximo nem sempre é tão próximo assim. O próximo às vezes é distante, a gente não conhece. Como é que eu vou me dedicar realmente para esse próximo? Então é muito complicado. Uma coisa é eu amar o meu colega, meu amigo, minha mãe, meu pai, meu filho, que está lá no meu convívio. Outra coisa é a gente se dedicar àquele que está mais distante do meu convívio. Então a gente precisa ter isso em mente. Então quer dizer, se eu estiver na casa espírita, estiver fazendo caridade, mas essa caridade não for realmente de coração, porque muitas vezes a gente está numa casa espírita, numa religião, outra, né? Está na igreja, você está numa mesquita, e a gente está querendo a salvação, quero estar no céu. Se eu não estiver envolvido realmente, emocionalmente, vou botar de novo aqui para a gente ver. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Né? Então, se nós estivermos nesse trabalho diário, mas se eu não estiver verdadeiramente com amor ali, eu não estou crescendo. Adianta de nada, Leco, eu estar lá ajudando. Claro que adianta, porque quem está recebendo e está feliz, é grato. Mas nós temos que também trabalhar as nossas emoções. E só com a dedicação verdadeira a gente vai trabalhar esse amor. E aí, eu vou contar uma história para vocês. Não sei se o Albertinho vai lembrar. Albertinho, a gente era muito jovem, né? Então, quando é muito jovem, não foi nem tanto tempo atrás, né, Albertinho? Nós somos muito jovens ainda. A gente estava lá na UERJ, na Concha Acústica, ouvindo uma palestra, assistindo uma palestra do Divaldo. E aí ele falou sobre a transformação do cristão. E eu queria falar um pouquinho sobre essa transformação do cristão com vocês, que eu achei muito importante. Ele diz que o primeiro passo é a nossa conversão. E ele dá o exemplo de Paulo de Tarso. Por isso que eu achei também tão importante a gente falar mais uma vez sobre Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso era um ser que estava lá perdido em cima da sua vaidade, em cima da própria crueldade que ele tinha com aqueles que pensavam diferente dele. E chegou um momento onde ele caiu em si e se converteu. E a partir dessa conversão, ele toma um outro rumo na vida, caminha para uma outra direção, somando nesta outra direção tudo o que ele possuía de bom, apesar de algumas ações equivocadas.
Converter-se não é jogar tudo fora. Converter-se é a gente continuar com o que nós temos de virtudes e educar o homem velho. Aí Divaldo diz que o nosso segundo passo é o testemunho. E nada melhor do que falar sobre testemunho do que falar sobre Cristo. Porque quando Cristo nasce, e semana que vem a gente vai fazer a segunda parte desse estudo, a gente vai falar sobre o Cristo histórico, né, sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus Cristo. Vamos falar sobre Natal, sobre o nascimento, a gente vai fazer um apanhado sobre isso. E quando Jesus nasce, ali já começa o testemunho dele. Na verdade, os espíritos dizem que muitos séculos antes do nascimento, o testemunho dele já se iniciou. Porque trabalhar o perispírito dele é como se você pegasse um sol, uma estrela, e colocasse para encarnar num corpo de matéria. Olha que dificuldade deve ter sido. A gente se preocupa muito com a morte dele, né? Que com certeza foi dolorosa, né? Foi complicada. Mas vamos pensar no nascimento dele, como deve ter sido muito mais complicado diminuir aquela chama. Então, o Divaldo vai falar sobre esse testemunho. E que não adianta a gente simplesmente converter. Agora eu sou cristão, agora eu sou espírita, agora eu sou evangélico, agora eu sou católico. E não darmos o nosso testemunho diário. O nosso testemunho diário, não esperem que a gente vai carregar uma cruz do tamanho de Jesus, porque não é esse o testemunho que ele quer da gente. São os mínimos detalhes. É um bom dia quando a gente está mal-humorado. É um controle emocional quando a gente está se sente às vezes irritado. Tudo isso que vocês já estão pensando aí, que olha, o que eu preciso fazer para o meu testemunho, né? Pensem, vamos pensar o que nós precisamos fazer para testemunhar. É o desencarne de uma pessoa próxima que bate na nossa porta e a gente fala, meu Deus do céu, hoje eu estou dando um testemunho aqui da minha fé. São várias coisas que surgem em nossas vidas e que a gente precisa colocar em prova tudo o que a gente lê, o que a gente estuda, né, o que a gente prega. Isso é muito complicado. Mas Jesus, ele mesmo veio testemunhar, mostrar para a gente que é possível atravessar essa estrada. Então, a conversão, o testemunho. O terceiro ponto é a caridade. Então, depois desta fase inicial, que pode ser extremamente complexa, surge esse ponto que nós estamos falando hoje sobre a salvação, que é a caridade, que é o amar, é o se doar. E algo extremamente complexo é o quarto ponto. Porque a gente não para, às vezes, para pensar nesse quarto ponto. A gente quer parar no terceiro, que é a caridade. E quando ele falou isso, eu olhei para o Albertinho, não sei se ele vai lembrar, eu falei, Albertinho, isso é difícil, hein? Que é o acompanhamento desta caridade. Por quê? Porque às vezes caridade para mim, aí eu estou na casa espírita, eu vou, eu faço lá meu trabalho, entrego, né, sejam as compras, dinheiro, ajudo pontualmente aqui e ali. Mas e aí? Cadê a minha dedicação extra com esta pessoa que eu estou ajudando? Cadê o acompanhamento da minha caridade? Por isso que é tão fácil para a gente, às vezes, para a gente espírita, fazer trabalhos mediúnicos. Porque eu vou lá, conversa com o espírito, acabou, meu filho, beleza. E eu não sei como é que ficou ele, se ele está precisando de uma outra conversa fraterna. Resolvi meu problema. Mas e o dele? E o acompanhamento da caridade
é a gente estar buscando a pessoa. E aí, tá precisando de algo mais? Como é que você está? É você ligar para saber como é que a pessoa ficou depois daquela conversa. Que geralmente a gente fala assim, não, não, agora, meu Deus, chato, meu Deus do céu. Mas a gente precisa estar nesse constante contato. Ah, mas é muito difícil. Porque às vezes eu tô na rua, tem lá a pessoa que eu dou uma sopa, tal, 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 aí eu vou ver só um mês depois. Já é um passo, já é um acompanhamento. Mas vamos pensar onde nós podemos acompanhar esse trabalho de caridade de maneira extremamente positiva e fácil. Fácil no sentido de a gente estar junto da pessoa para continuar essa ação. Não é a nossa família? Então, quando a gente fala de caridade, de acompanhamento, vamos pensar dentro dos nossos lares, nossas famílias, aqueles que temos às vezes mais problemas, que muitas das vezes a gente, não quero mais ter contato, porque sofri demais, sofremos demais, e para mim basta. Será que esse Natal não é um convite para a gente colocar em prática, já que o nosso primeiro ponto, a gente já se converteu, o segundo ponto, esse testemunho que na marra a gente vai dando testemunho, porque as dificuldades vão batendo nas nossas portas, e a gente vai, mesmo que tropeçando, testemunhando. Mas será que esse Natal não é um verdadeiro convite para a gente colocar em prática os dois últimos pontos com as nossas famílias? Principalmente porque, pensa no Natal, o pessoal sentado, alguém vai puxar o tema política. E olha a chance de começar uma grande guerra na noite que era para ser para celebrar Jesus. Será que não é esse momento que a gente tem que... Gente, vamos mudar de assunto? Mas nem sem aquele olhar de professor, de superior. Gente, que isso, nós somos pessoas. Não, sem um olhar, gente, olha só, não vai dar certo, vamos mudar, vamos bater papo, bota uma música, vai dançar. Ou aquele que a gente já brigou, a gente não fala mais. Será que não é o momento da gente se reaproximar, conversar, mesmo assim, fingir que nada aconteceu. O outro lado, às vezes, também tá doido para sentar e conversar com a gente, fingindo que nada aconteceu. A gente precisa dar esse primeiro passo. Ah, Leco, mas é tão difícil. Eu tenho tanto medo que o outro lado não me receba bem. Antes, então, de fazer esse convite, da conversa, de bater um papo, dar um telefonema, faz uma oração. Pede para os nossos amigos da casa de Pedro e Nair, diz, olha, o que vocês estão fazendo aqui comigo para me acalmar? Pensa, mentaliza a casa da pessoa. Dá para dar uma passadinha lá também. Eu vou ligar daqui a 10 minutinhos para dar uma acalmada na pessoa, para a gente restabelecer contato. Eu queria tanto ter esse acompanhamento. O quarto passo que é tão difícil. A salvação, que a gente não usa esse termo, passa por aí. Passa pelo amor. Passa pela caridade. E a caridade é isso, relevar, compreender as diferenças, fingir que não escutou, por mais difícil que seja, por mais complicado. Ainda nós temos sangue forte, não é sangue de barata. As pessoas falam coisa, a gente fala outra. Mas aí, meu Deus, eu possa nem ouvir, mas se eu ouvir, eu possa não dar valor às provocações. Até porque às vezes a gente provoca também. Então vamos
Vamos tentar fazer esse pacto, gente. Noite de Natal. Assim, ó, escolher um nome. Não precisa nem ser o mais complicado, né? Mas pega um nomezinho e fala assim, ó, esse aqui eu briguei. Esse aqui eu tô precisando reconciliar. E aí dá aquele telefonema. Mas antes, aquela oração. Vamos fazer esse pacto, que é muito importante. No início eu falei, não é só Jesus que eu gosto do Natal, eu gosto das festas, eu gosto da família reunida, eu gosto da paz, do sorriso. E aí, às vezes, a gente fecha uma porta para esse tipo de elemento familiar tão saudável. Pode ser a nossa salvação. Quem sabe? Falei demais, né, pessoal? Tô vendo aqui as pessoas. Albertinho tá aqui. Albertinho, aguenta firme, hein, Albertinho? Eu fico falando, Albertinho, aguenta firme aqui. Então é isso que eu queria falar com vocês, meus amigos. Né? E não só com vocês, para mim também. Ou vocês acham que não? Eu sou um doce. Eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, eu não tenho as minhas questões. Eu aceito todas as opiniões. Lógico que não. Né? Eu também preciso pegar meu telefone, mandar uma mensagem, como é que você tá? Né? Também preciso. Então esse é um recado para todos nós. E eu sinto muita necessidade de passar isso para as pessoas. Porque eu vejo que a célula da sociedade está desmoronando, que é a família. E nós não podemos deixar isso acontecer. A família é algo extremamente importante. E principalmente a nossa família consanguínea. Nós não estamos nos nossos lares ao acaso com a nossa família consanguínea. É ali que a nossa grande necessidade de colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. A nossa família do Centro Espírita é muito importante? Muito importante. Mas, em primeiro lugar, vem a nossa família consanguínea. E a gente precisa aprender no Centro Espírita, num lugar controlado, com uma energia boa, e levar para os nossos lares esses valores. Ok? Então acho que já está na hora da gente encerrar. Desculpe se hoje foi mais curto, mas eu acho que é importante a gente frisar bem esse ponto familiar, que essa é a nossa salvação. É isso que Jesus espera de nós, que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Vamos fazer a nossa prece? Então, como Albertinho sempre diz, vamos pegar um copo d'água. Quem ainda não pegou, se quiser ir lá na cozinha rapidinho, pegar um copo d'água, coloca aqui sobre a mesa. A gente vai fazer uma oração. E aí sempre tem nossos amigos da espiritualidade que estão conectados com as nossas mentes, com as nossas famílias, que compreendem exatamente os nossos problemas, porque eles também passaram por isso enquanto encarnados, tiveram as dificuldades. Então eles sabem dos nossos dramas. E quando sentamos para orar, Jesus está conosco, através desses nobres companheiros. Então vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar. Vou deixar então aqui a nossa célebre frase: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, por nada seria. E vamos lembrar então desse Mestre Jesus, que é só amor e bondade. Ele que dedicou a sua vida para nos ensinar
para amadurecer os propósitos da humanidade como um todo. Ele que veio não apenas mostrar o caminho, mas aqui nasceu para provar que é possível andar neste vale de lágrimas. Aquele que, no momento derradeiro, pediu ao Pai que nos perdoasse, que não sabíamos o que fazer. Então, nesse mês de dezembro, enquanto nos aproximamos da noite de Natal, lembremos dele, mas não mais numa cruz, na sua partida para o reino de Deus, mas nas areias do mar da Galileia, pregando, abençoando, convertendo os corações, falando de amor, e sempre, mostrando para a humanidade que Deus Pai, nosso Criador, que é justiça, que é bondade, nos ama profundamente. E é neste amor que precisamos nos espelhar. É neste amor que todos nós precisamos nos apoiar. Que Jesus nos abençoe. Que os benfeitores do nosso celeiro de luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro, estejam em nossos lares, abençoando cada canto das nossas residências. Obrigado, e Jesus nos ilumine. Assim seja, Senhor. Pessoal, muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare, e que tudo que foi dito hoje aqui possamos verdadeiramente tentar pôr em prática. Nem sempre vai dar certo, que a vida realmente é muito complicada, mas que possamos tentar pôr em prática. E se amanhã ainda não conseguirmos, semana que vem teremos outra oportunidade. E é isso que nós precisamos. Aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para amar como Ele nos amou. Boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem.